Tá, então esse é o nosso vídeo de conceitos básicos de mecânica. Vou estar fazendo uma playlist de vários exercícios resolvidos de mecânica básica, mas eu já gostaria de, antes de postar o primeiro exercício resolvido, eu gostaria de tratar sobre os conceitos. Então, nós vamos entender um pouco sobre o comportamento das estruturas. Então, quando a gente tem uma viga biapoiada com uma carga concentrada no meio, com uma viga com um certo comprimento L, quando eu faço minhas reações de apoio, cada reação aparece como se fosse P sobre 2. Esses seriam os valores das minhas reações de apoio. O meu diagrama de normal, para esse caso eu não tenho, porque eu não tenho nenhuma carga na horizontal. Meu diagrama de cortante, se eu observar, eu vou ter tipo P sobre 2 subindo. Como não tem carga distribuída, ela vai constante. Quando eu encontro a minha carga concentrada, tem essa mudança de sinal, vai constante até o final, e por último eu encontro meu P sobre 2, que zera meu diagrama de cortante. E quando eu tenho momento fletor no meu diagrama, meu momento máximo ele é P vezes A vezes B sobre L. A é essa distância de um lado da força, B é a distância do outro, o L é o nosso comprimento total do vão. Observe uma coisa, se essa força P ela não tivesse exatamente no meio do vão, então significa que se eu tivesse aqui um pouquinho para a esquerda, então o meu A seria menor do que B, mas a somatória dos dois ainda continuariam sendo L. Então só essa é a diferença, tipo, a posição da força P é que vai me falar qual é o meu tamanho de A e qual é o meu tamanho de B. Vamos pro próximo caso. Quando eu tenho uma viga biapoiada com carga distribuída, quando eu calculo minhas reações de apoio, eu encontro que eu vou ter uma reação de Q vezes L sobre 2. Quando eu tenho a carga distribuída, eu multiplico ela pelo meu comprimento L. E a resultante da carga distribuída ela é aplicada exatamente no meio da minha viga. Então, vai metade para cada lado. No meu diagrama de normal também é zero. E no meu diagrama de cortante, então eu subo Q vezes L sobre 2. Como eu tenho a carga distribuída, o meu diagrama ele tem esse desenho. À medida que eu vou andando, eu vou reduzindo o meu valor, e até que ocorre a mudança de sinal. E por último aqui eu fecho com Q vezes L sobre 2, que zera o meu diagrama de cortante. E para esse caso, o meu diagrama de momento fletor é que L ao quadrado sobre 8, que é a carga, L é meu comprimento, e tudo isso sobre 8 me dá meu momento máximo. Então, para o nosso próximo caso, uma viga biapoiada com um momento puro aplicado no meio do vão, eu encontro minhas reações de apoio, tipo no caso da minha cortante, um M sobre L nesse lado e um menos M sobre L desse lado, para poder tipo, zerar o meu diagrama. Então, se eu olhar aqui no diagrama de normal, não tenho nada. No diagrama de cortante, eu tenho o M sobre L que sobe. Como eu não tenho nenhuma força no meio do vão que influencie na cortante, quando eu chego aqui no final, meu menos M sobre L zera o meu diagrama. E quando eu tenho o diagrama de momento fletor, eu desenho dessa forma, porque eu sei que nas pontas meu momento é zero. Então o meu momento maior vai ser no meio do vão por causa desse momento puro aplicado. Então eu tenho M sobre 2 tracionando as fibras de cima, e eu tenho outro M sobre 2 tracionando as fibras de baixo. Então dessa forma é que eu desenho meu diagrama. Depois, quando nós fizermos alguns exercícios com números, vai ficar mais fácil de entender essas coisas que a gente está fazendo. Aqui no caso, estou só juntando duas informações para a gente ver o que aconteceria com essa viga. Então, por exemplo, nós já vimos lá atrás no primeiro exemplo quando nós temos uma carga concentrada no meio do vão. Só que agora eu coloquei dois momentos nas pontas para nós tentarmos enxergar mais ou menos o que acontece. Na normal não muda nada. Na cortante, se observarmos, a cortante é a mesma para aquela viga biapoiada simples com uma carga concentrada no meio. Então, é o mesmo que a gente já explicou. Só que agora no meu diagrama de momento fletor, uma coisa muda. Eu não saio de zero, eu saio de M, que é o meu momento.
e eu fecho em M, que é o meu momento. Mas observe que o momento máximo ainda é a mesma coisa. P vezes A vezes B sobre L. Então, o meu A é a distância do lado esquerdo e o meu B é a distância do lado direito. Vamos agora para os engastes. Quando eu tenho um engaste com uma força P na ponta, uma força concentrada, e um comprimento de L, no meu normal não tenho nada. Na minha cortante, eu vou ter uma constante no valor de P, no valor da força. Só lembrando, no engaste eu encontro 3 reações de apoio, que é um momento puro, uma força em X e uma força em Y. Quando eu faço minhas reações de apoio, preciso encontrar elas para manter o equilíbrio da estrutura. E o diagrama de momento fletor para esse tipo de viga me dá o momento máximo de P vezes L. P que é a minha força, vezes L que é o comprimento. Quando eu tenho um engaste com carga distribuída, o que acontece? Eu vou achar as mesmas 3 reações de apoio. Lembrando que eu vou ter a resultante da minha carga distribuída, que é Q vezes L, que vai estar aplicada exatamente no meio do vão. Então, diagrama de normal não tenho nada, diagrama de momento fletor, eu desenho ele dessa forma. O valor é Q vezes L, que é a força que eu tinha encontrado. Então, ele é desenhado dessa forma por causa do engaste. Tudo está acontecendo desse lado, praticamente. E meu diagrama de momento fletor, ele passa a ser uma parábola, por causa da carga distribuída. E o valor é Q vezes L ao quadrado sobre 2. Então, vamos para o próximo exemplo. Um engaste com uma carga concentrada no meio do vão. O comprimento L. Então, eu tenho lá minhas 3 reações de apoio que eu vou encontrar. Meu diagrama de normal não muda nada, porque eu não tenho nenhuma força na horizontal. E o meu diagrama de cortante, observe que, quando eu faço aqui as minhas reações de apoio, eu vou encontrar uma força aqui de P subindo, que depois vai zerar com essa P descendo. Então, eu vou ter uma força de P subindo e uma P descendo, elas girando no sentido horário, então o meu diagrama dá positivo. E para o restante da barra, nada acontece. E para esse tipo de viga, o meu diagrama de momento fletor é P vezes L sobre 2. Então, é P vezes o L dividido por 2, e eu encontro o meu diagrama de momento fletor. Como eu não tenho carga distribuída, não é uma parábola, mas é dessa forma que nós desenhamos. Então, aqui, quando eu tenho um engaste com momento puro aplicado na ponta, eu sei que eu ainda vou ter minhas reações de apoio desse lado, para a estrutura poder ter um equilíbrio. Diagrama de normal não tenho nada. Diagrama de cortante eu também não tenho nada, porque eu não vou ter nenhuma força horizontal, só vou ter momentos aplicados nesse engaste. E o meu diagrama de momento, para essa viga engastada com momento puro na ponta, ele é constante. Constante no valor de M, porque eu vou achar um outro momento que vai estar girando no sentido contrário do momento que eu já tinha. Então, isso dá o equilíbrio da estrutura. Agora, eu queria só também deixar um outro conceito claro aqui. Imagine que eu tenho uma viga e eu aplico uma carga P no meio da viga. Obviamente, quando eu aplicar essa carga, essa viga ela vai dar uma fletida. Ela vai acontecer dessa forma. E quando isso acontece, eu preciso enxergar o que está acontecendo aqui. No lado de baixo, as fibras de baixo elas estão sendo tracionadas. Então, tracionado é como se fosse sendo esticado. Vamos usar a palavra meio simples. A parte de baixo está sendo esticada. Então, está sendo tracionada. E é isso que acontece com essa viga. Na parte de cima, já está sendo comprimido. Então, quando eu aplico essa carga P, em cima acontece compressão e embaixo acontece tração. Se nós formos fazer isso, se nós formos exemplificar isso num momento no meio, num momento nas pontas, o momento ele estaria agindo dessa forma. E o que acontece? Isso é um padrão. Toda vez que o meu momento estiver aplicado aqui, por exemplo, do lado direito, meu momento está aplicado dessa forma do lado direito, as fibras que estão sendo tracionadas estão aqui no lado desse rabinho da seta. As fibras que estão sendo comprimidas, elas estão na ponta da seta. Observe o contrário aqui, se eu estou aplicando nesse lado esquerdo da viga. É a mesma coisa, as fibras desse lado estão sendo tracionadas e as fibras do lado da ponta da seta estão sendo comprimidas.
Então, isso são coisas que a gente vai precisar entender e enxergar para poder entender os exercícios de mecânica que eu vou estar postando posteriormente. E entender esses conceitos, acredite, você precisa ter eles enraizados para poder entender os exercícios mais complexos, na parte de estática e até em algumas partes de PTV. Beleza? Então, pessoal, esse foi a nossa videoaula de hoje. Lembre-se de, se você gostou, curtir nossa página no Facebook, se inscrever no nosso canal para poder receber as atualizações. Compartilhe o nosso canal para os seus amigos, que pode ter muita gente precisando dessas informações. Então, logo, logo a gente vai estar postando os exercícios resolvidos de mecânica. Beleza? Falou!